Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre sistema de equações do segundo grau. Observe as seguintes situações. Para resolver mentalmente o sistema ao lado, Heloísa pensou da seguinte maneira. Então, Heloísa precisava de dois números que somados dessem 6 e que multiplicados dessem resultado 8. Vamos ver como Heloísa começou a pensar. Quais são os dois números cuja soma é 6 e o produto é 8? Primeiro vou verificar quais são os números a soma é 6. Então, Heloísa pensou logo na soma. Ela procurou selecionar números onde ela somasse e o resultado fosse igual a 6. Porém, para um sistema, não basta atender somente a primeira equação. Eu preciso de números que atendam ambas as equações. Então, ela pensou nos números cuja soma fosse 6, e aí depois ela pensou em números onde o produto fosse igual a 8. E aí, selecionando entre os que ela havia pensado, ela viu que 2 e 4 somados dão resultado 6, e quando multiplicados dão resultado 8. Ou seja, para atender ambas as equações ao mesmo tempo, ela tem o número 2 e 4. Então, 2 mais 4, 6. 2 vezes 4, 8. Pensando de acordo com o sistema proposto, se o x for igual a 2, o y vai ter que ser 4, porque 2 mais 4, 6. E 2 vezes 4, 8. Porém, se o x for o 4, o y vai ter que ser 2, porque 4 mais 2 é 6 e 4 vezes 2 é igual a 8. Então, temos aí duas formas de pensar. Se o x for 2, o y tem que ser 4. Se o x for 4, o y tem que ser 2. Então, esse foi o pensamento utilizado por Heloísa. Porém, nem sempre vamos ter essa facilidade. Segunda situação. Calcule dois números cuja diferença seja 1 e o produto seja 20. Então, dois números x menos y, a diferença entre eles tem que dar 1. E o produto, ou seja, a multiplicação entre o número x e o número y tem que ser igual a 20. Esse é o sistema. Então, todo sistema que recai em uma equação do segundo grau é chamado de sistema do segundo grau. Na resolução dele, utilizamos quem? O método da substituição. Então, vamos pegar o nosso sistema. No nosso sistema, a primeira equação está mais fácil isolar alguém. Por que está mais fácil? Porque aqui nós temos operação de subtração entre esses termos, x e y. E aí, se eu pensar em isolar o x, eu vou ter que passar o y para o outro membro. Passando o y para o outro membro, ele era negativo, ele vai passar positivo. Se eu pensar em isolar na segunda equação, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um produto. E a operação inversa da multiplicação vai ser a divisão, então vou ficar com o número fracionário. Sendo assim, a melhor opção para isolar é na primeira equação. Então, isolando o x na primeira equação, ficaremos com 1 mais y. Esse valor, o qual isolamos, nós vamos substituir na segunda equação. Então, no lugar de x na segunda equação, vamos substituir o valor 1 mais y, vezes o y igual a 20. Aplicaremos a propriedade distributiva. Y mais y ao quadrado igual a 20. Vamos arrumar e aí sim, ficamos com a equação do segundo grau. Y ao quadrado mais y menos 20 igual a 0. Agora, precisamos resolver essa equação do segundo grau na incógnita y. Para resolver a equação do segundo grau, você pode fazer uso da soma e produto, uma vez que o seu A é 1, ou você pode utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, quando nós resolvemos essa equação do segundo grau, vamos obter como raízes para esse y 4 e menos 5.
Se encontramos o valor de y, precisamos retornar, ou seja, voltar para encontrar o valor de x. Podemos voltar naquela parte qual isolamos. X igual a 1 mais y. Esse foi o pedacinho que isolamos o x. E aí vamos substituir. No lugar do y, vamos colocar o primeiro valor encontrado para ele, que foi 4. Então, x igual a 1 mais 4. X igual a 5. Vamos montar o primeiro par ordenado. Se o y for 4, que foi o que nós achamos primeiro, automaticamente eu vou obter o valor de x, 5. Par ordenado, então o primeiro elemento é o x, que foi o 5, e o segundo elemento é o y, que é o 4. Vamos para o outro valor de y encontrado. Nós encontramos o valor menos 5, substituindo aqui. Então, eu vou ter x igual a 1 mais menos 5. 1 mais menos 5, mais vezes menos, menos. Então, na verdade, vamos ficar com 1 menos 5. 1 menos 5, vamos obter como resposta menos 4. Então, quando o y encontrado for menos 5, o x para ele vai ter que ser o menos 4. Sendo assim, temos o par ordenado. Menos 4, que é o valor de x, e menos 5, que é o valor do y. Resposta. Os números que atendem ao sistema apresentado são o par ordenado, que é 5 e 4, ou eu posso ter menos 4 e menos 5. São os pares os quais conseguimos montar aqui. Vamos seguir. Terceira situação. Guilherme utilizou 72 metros de tela para cercar um terreno retangular com 315 metros quadrados. Então, quais as informações importantes que temos aqui? Sabemos que o terreno é da forma retangular. Se ele cercou o terreno, ele calculou o perímetro do terreno para fazer essa cerca. Então, se eu chamar uma medida de x a outra medida de y, o perímetro vai ser dado por 2x mais 2y, que é igual ao total de tela que ele utilizou, que foi 72. E quando ele falou em 315 metros quadrados, ele está falando da área. Então, a área vai ser o produto das dimensões, a base vezes a altura. X vezes y vai ser igual a 315. Então, nós temos duas situações aqui. Nós temos o perímetro e nós temos a área. Com isso, temos as duas equações. Podemos montar o nosso sistema. 2x mais 2y igual a 72 e x vezes y igual a 315. Vamos resolver o sistema montado utilizando o método da substituição. Então, eu tenho que 2x mais 2y igual a 72. Vamos isolar alguém. Se eu isolar esse 2x, eu vou ficar com 72 menos 2y. Esse 2 que está multiplicando, vamos passar para o outro lado, o outro membro da equação, dividindo. Então, todos os termos foram divididos por 2. Sendo assim, fiquei com x igual a 36 menos y. E aí, o que acontece? Quando nós isolamos, nós vamos pegar esse valor isolado e substituir na outra equação. Substituindo na outra equação, que era da área. X vezes y igual a 315. No lugar do nosso x, vamos fazer uso do 36 menos y, vezes o y igual a 315. Aplicaremos a propriedade distributiva. Ficaremos com 36y menos y ao quadrado igual a 315. Vamos arrumar. Menos y ao quadrado mais 36y menos 315 igual a 0. É claro que, se quiséssemos, poderíamos ter pego esses termos aqui, passado para o segundo membro e todos eles passariam com sinais trocados. Teríamos uma equação com sinais diferentes da que temos aqui. Porém, nesse caso aqui, nós preferimos jogar o 315 para o primeiro membro. E aí ficamos com a equação menos y ao quadrado mais 36y menos 315 igual a 0. Resolveremos agora a equação do segundo grau. Não tem problema nenhum você resolver uma equação do segundo grau, onde o coeficiente A é negativo. Você vai seguir os passos normalmente de resolução. Vamos destacar A,
B e C. A, menos 1, B, 36 e C, menos 315. Utilizando a fórmula de delta, vamos encontrar para delta o valor de 36. Agora que encontramos o valor de delta, vamos utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara. Utilizando a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter, coloquei aqui quem era A, B e C, para a gente lembrar. Y igual menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Então, quem é o nosso B? 36, só que é menos B, então vamos ficar com menos 36. Mais ou menos a raiz quadrada do delta que encontramos, que foi o 36, sobre 2 vezes o A. Olha quem era o nosso A, menos 1. Então, entre parênteses. Y igual menos 36, raiz quadrada de 36 é 6. Então, mais ou menos 6 sobre menos 2, porque 2 vezes menos 1, menos 2. Temos, então, y1, y2, ou y', y2'. Primeiro somando e depois vamos utilizar subtraindo. E aí nós vamos ficar, aqui saiu o sinal errado, tá? Vamos desconsiderar esse menos aqui, vamos utilizar só o positivo. Então, ó, menos 36 mais 6 vai ser igual a menos 30. Menos 30 dividido por menos 2. Menos dividido por menos vai ser o quê? Mais. Então, nós vamos ter resposta 30 dividido por 2, 15. Aqui já tá certinho, tá vendo, gente? Pegou só o negativo. Então, ó, menos 36... menos 6, sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Então, menos 42. Menos 42 dividido por menos 2, ó, menos dividido por menos, vamos obter mais. Então, 42 dividido por 2, vamos obter 21. Então, nós encontramos os possíveis valores de y, 15 e 21. Gente, não esqueça desse pedacinho aqui que eu comentei, tá? Esse menos aqui, ó, não deveria estar aqui. Foi erro na hora da digitação, tá? Vamos considerar somente o mais. Esquece esse menuzinho aqui. Então, voltando. Encontramos y15, y21. São os possíveis valores de y. Agora, eu preciso achar quem? Os valores de x. Nós não isolamos? Nós isolamos nessa parte, ó, x igual a 36 menos y. Então, vamos substituir os valores de y encontrado. X igual a 36 menos quem? O 15. X igual a 36 menos 15, que vai ser igual a 21. Sendo assim, se x for igual a 21, o y tem que ser igual a 15. Mas pode acontecer de outra forma. E se eu tiver o y igual a 21, que foi a outra resposta possível para y? Vou substituir x igual a 36 menos o y que eu encontrei. Então, x igual a 36 menos 21, o x vai ser igual a 15. Então, são as possibilidades de resposta. Eu posso ter dimensões 15 por 21, ou eu posso ter as dimensões, se ele tiver virado ao contrário, aqui vai ser o 15 e aqui vai ser o 21. Porém, a posição do nosso retângulo vai estar de forma diferente. Quarta situação. Temos aqui um sistema já montado, não está na forma de problema, ele já está pronto para a gente começar a resolver. Então, está dizendo o seguinte, que x ao quadrado mais 2y ao quadrado é igual a 18. E x menos y é igual a menos 3. Bem, então nós temos duas equações, eu tenho que verificar qual é a que está mais fácil para a gente isolar alguém. Então, observando as equações, verificamos que essa segunda equação é a mais simples de isolar alguém. Peguei a segunda equação, x menos y igual a menos 3. Isolando esse x, esse y que era negativo passou para o outro lado positivo. Então, ó, x igual o y, que virou positivo, menos o 3. Após isolado esse valor na segunda equação, iremos substituir na primeira. Então, substituindo o valor de x na primeira equação. X ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 18. No lugar do x, vamos colocar o que isolamos,
que ficou y menos 3. Só que o x está ao quadrado. Mais 2y ao quadrado igual a 18. Esse pedacinho aqui, pessoal, é um produto notável. É um quadrado da diferença de dois termos. E o resultado dele é y ao quadrado menos 6y mais 9. Mais 2y ao quadrado menos 18 igual a 0. Por que menos 18? Que já passamos para o primeiro membro. Reduzindo os termos semelhantes, ficamos com 1y ao quadrado mais 2y ao quadrado, 3y ao quadrado. Menos 6y, conservei, e menos 18 mais 9, menos 9, tudo isso igual a 0. Podemos dividir toda essa equação aqui do segundo grau por 3, porque todo mundo é divisível por 3. Quando fizermos a divisão de todos os coeficientes por 3, encontramos a seguinte equação: y ao quadrado menos 2y menos 3 igual a 0. Equação do segundo grau na forma já simplificada. A é 1, B é menos 2 e C é menos 3. Podemos fazer de dois modos. Podemos utilizar soma e produto ou podemos fazer utilizando a fórmula resolutiva. Quando utilizamos a fórmula resolutiva, vamos calcular o delta, depois aplicar a fórmula resolutiva de Bhaskara. Calculando o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, encontramos o delta, valor igual a 16. Se o delta é igual a 16, vamos agora para a fórmula resolutiva de Bhaskara. A nossa equação está na incógnita y. Então, y é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Y é igual, quem é o nosso b? Menos 2. Então, menos vezes menos vai virar mais. Não podemos esquecer da troca dos sinais, porque é uma multiplicação entre eles. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que foi 16. E 2 vezes o a, que é 1. Então, ficamos com y igual a 2, mais ou menos aqui já foi feita a raiz quadrada de 16, que é o 4, e 2 vezes 1, 2. Aí sim, vamos separar esse mais ou menos. Aqui tá certinho, né? Y', eu vou ter o 2 mais o 4, que vai dar 6. 6 dividido por 2, 3. Na outra, eu vou ter 2 menos o 4, que vai ser igual a menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, quem são os possíveis valores de y? 3 e menos 1. Só que nós encontramos y, os valores possíveis para y. Precisamos ainda encontrar os valores de x. Para isso, nós vamos voltar nessa parte onde isolamos, ó. X igual a y menos 3. Então, precisamos voltar nesse pedacinho para encontrar os valores referentes a x. Então, determinando os valores de x a partir dos valores de y que conseguimos, vamos ter, para y igual a 3, nós vamos ter x igual a y menos 3. Então, x igual a 3, que é o valor de y, menos 3. O x vai ser 0. E aí, montamos o par ordenado. X igual a 0, y igual a 3. O outro valor de y que encontramos foi menos 1. Então, para y igual a menos 1, temos x igual a y menos 3. X igual, quem é o y? Menos 1. Menos 1 com menos 3, sinais iguais, soma-se e repete o sinal. X igual a menos 4. Assim, teremos o par ordenado, menos 4, que é o x, e menos 1, que é o y. E aí, a solução para esse sistema? Quem serve como resposta para o nosso sistema? O par ordenado 0 no x e 3 no y, ou e também, né, no caso o e, porque ele também serve, posso utilizar o x como menos 4 e o y como sendo menos 1. Isso é resolução de sistema de equações do segundo grau. Tá? Espero que vocês tenham entendido a explicação de hoje. Até a próxima aula, pessoal!